A partir de agora, Luiz Carlos do Povo comanda o show de notícias e prestação de serviço. Agora, no Rastro da Notícia. Que coisa boa, que maravilha receber a sua amizade. Muito boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando a partir de agora o nosso programa no Rastro da Notícia, aqui pelo Canal Top. Você sabe que é uma alegria, um prazer imenso receber, o seu carinho. O nosso programa aqui de todos os dias, de segunda a sexta, das 6 até as 7 horas, a gente vai comandando, claro, um show de informações, tudo que foi destaque, tudo que foi de notícia nas últimas 24 horas, você confere aqui no programa no Rastro da Notícia. Galeguinho, você só baixa aqui um pouquinho o volume aqui, ó, só o retorno. O volume aqui do microfone tá bacana. Aí tá legal. Só baixa aqui o retorno. E olha, atenção, Abraão, se comporta, viu? Se comporta aqui. Vamos atenção, veja só. O nosso programa hoje estará quente. Aliás, quente não, pegando fogo, meu querido. Pegando fogo. Porque a gente vai receber aqui daqui a pouco o deputado Jário Santana. Já se encontra aqui nos estúdios. Vamos então dar uma aguinha a ele, a Jário Santana, que as perguntas aqui vai ser cabulosas, viu, negão? Então daqui a pouco você vai, é claro, conferir a entrevista com o deputado Jário Santana, Jário de Glória, aqui no programa. Vamos com as manchetes? Simbora! Então roda aí, Galeguinho, as manchetes do programa de hoje. Agora, as manchetes de impacto. Atenção, hein? Assaltantes trocam tiros com a polícia em tentativa de roubo num posto de combustível na cidade de Aparecida. E mais, aconteceu ontem na Câmara de Vereadores aqui na cidade de Dores, uma audiência pública com o comandante do batalhão. Ele falou sobre o seu trabalho à frente do batalhão, o trabalho que a Polícia Militar vem desempenhando aqui na cidade de Dores e região. E mais, hein? Você vai ver um vídeo que vai dividir opiniões. Um vídeo que mostra policiais em uma abordagem policial, o popular baculejo. Você vai deixar sua opinião. Os policiais agrediram as pessoas que estavam sendo abordadas e daqui a pouco você vai saber isso e muito mais aqui no programa de hoje. E mais, daqui a pouquinho, frente a frente comigo aqui, ó, cara a cara, olho no olho, o deputado Jário de Glória, Jário Santana, que era o então vereador Jário de Seu Derninho, estará aqui comigo pra gente conversar. Ele vai responder minhas perguntas e você, claro, vai fazer questionamentos, perguntas ao deputado Jário e ele estará aqui à sua disposição para responder o seu questionamento. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Rastro da Notícia comigo, o garoto lindão, bonitão, cheirosão da mamãe e do papai, o Luiz Carlos do Povo. Roda! Um cara de bem com a vida, sempre com alto astral. Seu amigo do peito, Luiz Carlos do Povo, é um cara legal, legal. Sempre do seu lado, fazendo você mais feliz. Luiz Carlos do Povo, todo mundo pede bis, pede bis. Luiz Carlos do Povo, Luiz Carlos do Povo. Veja só, eu quero agora, eu fiquei sabendo que, garoto, rapidinho, me dê essa caneca aqui. O programa é o seguinte, eu não gosto de taça, quem toma água em taça, ou é mulher ou é baitola, né? Eu quero é na caneca. Eu não sou Jô Soares, mas eu tomei na caneca. E quando eu estiver tomando água, Galeguinho, você aumenta o BG. Que Galeguinho é esse? Deixa eu ver. Você não vai pegar, não? É por jogar aí. Olha, veja só. Eu vou pegar aqui agora o meu telefone, que eu vou ler aqui as suas mensagens, você deixando o seu boa noite. O meu celular tá ruim aqui, vou, Galeguinho, pega o seu aí. Pega o seu, traga o seu aí, por favor. Quando o celular tá com a mancha preta aqui, tá complicada a situação. Olha, tá preparado o vídeo aí? Aquele vídeo, Galeguinho, que você baixou? Você vai colocar no ar daqui a pouco.
que eu quero já que os nossos amigos internautas comentem o vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui. Uma abordagem policial. As pessoas estão comentando, estão interagindo, estão deixando seu boa noite. E o que é que acontece? O que é que acontece? Essa abordagem policial ocorreu na cidade de São Cristóvão, na Grande Aracaju, no bairro Eduardo Gomes. Os policiais chegaram lá, 3 policiais, e disseram: mão pra cima, bota a mão na parede. Aí o cara botou a mão na parede. E aí, eles deram pontapés, chutes, socos. E aí a polícia vai investigar o caso para chegar em uma conclusão. Tá pronto aí? Hã? Tem como colocar no ar? Aonde? Aqui é. Pronto, veja só. É online, né? Você vai botar online. Eu quero a sua opinião. Vai entrar o meu áudio também? Coloca aí no ar, vá. Coloca, roda. Veja a situação, olha. Se você dá play, né? Tá bom, né? Eu agradeço. Pode dar play aí. Veja a situação, olha. Isso foi no bairro Eduardo Gomes, na Grande Aracaju. Então, não bota em taça não, pelo amor de Deus. Eu boto um copinho, um negocinho. Bota na taça, então eu entreguei. Só não tome no ar, viu? Porque no ar fica feio o negócio de taça. Olha, veja só. Tá vendo aí no bairro Eduardo Gomes, olha. 3 policiais abordaram aí os 3 indivíduos. Tira o áudio, viu? Tira o áudio da pessoa. Tira o áudio aí do YouTube, viu? Porque é o seguinte. Você vai ver daqui a pouco o momento exato que a polícia nesse momento está fazendo o trabalho de abordagem, o baculejo. Vejam, senhores, ó. Aí já começa, ó, tá vendo? Já começou a agredir, ó, o policial. Cadê? Pausou, foi? Vamos lá, olha. Veja o momento exato que a polícia, olha aí, já agrediu 2. Vai agredir, olha, na imagem, mais nítido aí, mais próximo, tá vendo, ó? Pontapé que o policial deu, tá vendo, ó? Olha, o pontapé, como diz minha avó, no espinhaço do cabo, olha aí, ó. Deu outro bicudo, como diz no popular lá no bairro Brasília, em Glória. Deu um bicudo no pé direito do indivíduo, do meliante. Agora, ninguém sabe se esses indivíduos são trombadinha, marginal. Volta a imagem para mim, daqui a pouco a gente vai colocar novamente essa imagem. Volta aqui para mim. Olha. E aí, veja só, volta. Galeguinho, você está dormindo, Galeguinho. Veja só, o que é que acontece? Eu quero a sua opinião, você que está nos assistindo agora. Deixe o seu comentário aqui no nosso programa, na nossa live, para que a gente possa, claro, discutir essa situação. Porque tem muita gente que vai dizer: não, ali eram marginais, a polícia foi lá, realmente mereceu. E se a polícia tivesse feito isso com um cidadão de bem, como aconteceu em Feira Nova, o dia 11 de setembro, que a Caatinga fez uma abordagem truculenta num cidadão de bem, o seu Val, que é um funcionário lá da DR9, um motorista da DR9. Seu Val, só porque mexeu assim o pescoço, recebeu, foi tapa na cara. E aí, negão? Olha, Galeguinho, traga o seu telefone aí, por favor, para que a gente possa ler os comentários. Deixe o seu comentário. O que é que você acha? Você concorda com essa ação dos policiais? Sim ou não? E deixe, claro, o porquê. Eu não concordo, Luiz Carlos, mas não quer aparecer não, Galeguinho? Eu não concordo, Luiz Carlos, mas a polícia deve agir assim em algumas ocasiões. Eu só vou dar minha opinião daqui a pouco. Antes da minha opinião, eu quero saber a sua opinião, porque aí às vezes se torna imparcial, né? Eu falando. Galeguinho, travou aqui, viu, Galeguinho? Olha. Tá ruim aqui. Vamos lá, olha.
A Vera Lúcia nos acompanhando. O Gilson Ramos, o gato amarrado, lá de Tobias Barreto. Está nos assistindo, quer ver o deputado. Hoje eu estava ouvindo o gato amarrado, grande Gilson Ramos. Se for ladrão, vagabundo, pau. Exatamente. Gideão Poliglote, cadê Jade? Calma, Jade aí está tomando uma aguinha, respirando, recebendo uma massagem, porque o negócio vai ser pesado daqui a pouco. Tá divulgando aí. Vera Lúcia Garcia Santiago, um abraço. Jailson Santana dos Santos. Josenilde Santana. Cíntia, Papai do Céu, continue te abençoando cada vez mais. Guerreiro, cheiro da loura. Cíntia Velker, grande locutora da Xodó. Um abraço para você, viu, querida? Tá realmente torando lá na 88,5. Rafael Aragão nos acompanhando. A Regiane Porto. Gileno Garcia, Amanda Santos. Depósito WL. De onde é? Daqui de Dores, né? Vagabundo merece pau mesmo. Olha aí. Amanda Santos. Ligadinha no rastro da notícia. O Alisson Barreto também nos acompanhando. Giane dos Santos. E o Paulo Pereira entrou aqui e está nos acompanhando. Olha. Um aqui, doutora, por favor. Vamos lá. Porque eu preciso aqui, sabe, de informações aqui, ô Galeguinho. Aqui, ó. Veja só. Ontem lá em Aparecida, aconteceu uma troca de tiros. 2 meliantes em uma moto chegaram para assaltar um posto de combustível lá da cidade. Não é no Word, não é aí. Veja só. 2 meliantes chegaram lá para assaltar o posto de combustível. O vigilante percebeu a ação dos marginais. E aí o que foi que o vigilante fez? Fez o que deveria ser feito. Acionou a polícia. A polícia foi lá, olha, e pau, madeira. Vamos aqui. Vem aqui, Galeguinho. Pronto, olha. Veja só. Na noite de ontem, aconteceu isso lá em Aparecida. Os homens, eles tentaram roubar o escritório do posto. E foram aí surpreendidos pela chegada da polícia. E a polícia não conseguiu prender os marginais. Os vagabundos fugiram pelo matagal que tinha lá, aos redores do posto, e aí não conseguiram prender. Mas evitou o roubo, evitou o assalto. Então, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando agora, o momento, aliás, o que deve ser feito em uma hora dessas é realmente acionar a polícia. Acionar a polícia. A polícia fez o seu trabalho. Só não conseguiu prender os marginais. Mas aí, claro, que a polícia merece, né, o nosso reconhecimento. Veja só, o nosso programa de hoje, vamos falar de coisa boa, né? Um oferecimento do supermercado Simone. O melhor supermercado da região é o supermercado Simone. Então, claro, você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí me assistindo, nos acompanhando, dá uma passadinha no supermercado Simone, aqui em Nossa Senhora das Dores, que você, claro, vai garantir aí, o supermercado Simone garante para você, aliás, preços baixos de verdade, precinho lá embaixo, e claro, né, as melhores massas, o melhor pão, né? Os melhores pães, né? Porque pão de sal, pão cilindro, não. Pão italiano, pão cilindro também, é porque me chamam de pão cilindro, sabe? Eu tenho um apelido de pão cilindro, aí por isso que eu não gosto de falar de pão cilindro. Língua de sogra, que Abraão aqui gosta demais. Então veja só, dá uma passadinha no supermercado Simone. E também, claro, na farmácia Simone, que é a farmácia do aposentado e do trabalhador, ou do trabalhador e do aposentado, tanto faz, tanto fez. E outra coisa, o cara vai nas farmácias por aí e não encontra o medicamento que está procurando, não é verdade? Mas na farmácia Simone é diferente, negão. Farmácia Simone, você encontra todos os medicamentos que você está procurando.
Ok? Dá uma passadinha lá. Vamos daqui a pouco entrevistar o deputado Jário Santana, que está aqui fazendo a divulgação online aqui do nosso programa, para que daqui a pouco a gente possa começar a entrevista e a gente vai falar de vários assuntos. O trabalho que ele está desempenhando na LES, nesses 3 anos aí, né, quase 3 anos na Assembleia Legislativa como deputado estadual, e também, claro, o destino político dele, do PRB, nas eleições de 2018. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E também sobre uma aliança nova, né, que surgiu em Nossa Senhora da Glória, que foi o Gilberto Freitas, que aí colocou em jogo, em risco, o cargo da sua filha, que era secretária de saúde. Colocou em risco, e aí o deputado vai responder se sentiu culpado de trazer Gilberto Freitas e a filha o cargo, se vai chamar a filha também e vai dar um cargo a ela. Ninguém sabe. Daqui a pouco. Aliás, ninguém sabe não, só o deputado sabe. E vai responder daqui a pouco. Galeguinho, tira essa trilha, bota a trilha oficial do nosso programa e bota novamente o vídeo dos policiais, bota a trilha oficial do programa e bota novamente o vídeo dos policiais na abordagem lá no bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Traga para cá, por favor, garoto. Nossa amiga Simone com E, aliás, com I, não com Y. Veja só. Alcileide Pereira acompanhando a gente. O Tiago Barros também. Inaldo Santana. Vera Lúcia, Érica Vieira, Dilma Soares. Odair Oliveira, um abraço aí para você, Odair. Obrigado pelo carinho. Acompanhando a gente lá em Capela, hein? Coisa boa. Deixa aqui o seu comentário. E, claro, a sua opinião com relação à abordagem desses policiais lá no bairro Eduardo Gomes, em Aracaju. Bota no ar, Galeguinho. Bota no ar aí, Galeguinho. Veja a abordagem desses policiais, olha. No momento, tira o áudio, viu, Galeguinho? Tira o áudio do lado. Isso. Vai lá. Porque o áudio tá no ar aí, viu? No YouTube lá, viu? Vai lá. Olha aí, ó. Os policiais abordaram 3 indivíduos. Isso é um bar, né? Um bar, uma lanchonete. Não dá para identificar direito. E aí, minutos depois, os policiais começam a agredir os marginais. Veja os senhores. Tá pausando aí, viu, Galeguinho? Vamos lá. Olha, daqui a pouco você vai ver. Preste atenção no detalhe, olha. Ele já começa a agredir um ali que não dá para visualizar direito, por conta da imagem, tá escuro. Olha aí, mas você já dá para perceber, ele estava agredindo, olha, tá vendo? Ó? Deu um soco. O garoto até saiu, voltou para lá. E aí ele vai dar um pontapé nas costas de um agora, olha. Veja, preste atenção, olha. Tá vendo? E, olha, tá vendo aí? Deu um bicudo, como diz o popular. Uma voadora, né? Uma voadora no espinhaço. Agora, ninguém sabe se tratam de cidadãos de bem ou de marginais, bandidos, pilantra. Porque se for marginal, merece disso a pior. Aí eles saem de bicicleta. No final do vídeo, eles saem de bicicleta. A pessoa que estava filmando não queria que percebesse que estava gravando. Sai de bicicleta. Mas essas bicicletas aí é mais de marginal, viu? Tem bicicleta de marginal. Eu conheço bicicleta de marginal. Isso aí, não sei se era de marginal mesmo, viu? Mas parece. Vamos lá. Volta para mim, Galeguinho. Porque veja só. Eu quero que você deixe a sua opinião. Os policiais estão corretos de fazer esse tipo de abordagem? Ou estão errados? Deixe a sua opinião
e o porquê, ok? Olha, Galeguinho, aquele vídeo de ontem, prepara aí, viu, Galeguinho? Porque a gente vai falar sobre a audiência pública que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Os vereadores chamaram aí o comandante do batalhão aqui de Dores. E aí, o comandante falou ontem lá na Câmara de Vereadores o trabalho que o batalhão está desempenhando. Os números, as abordagens, isso e muito mais. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Vamos lá? Tá pronto aí, tá? Não, agora não, calma. Agora não. Eu vou aqui. Bota a trilha Repórter 2 aí, porque vamos falar... Não bota agora não, espera aí. O vídeo tá pronto. Tá pronto, é? Veja só, as pessoas querem aqui que a gente comece logo a entrevista com o Jairo Santana. Então faz o seguinte, joga a matéria, foi Márcio Santana que esteve lá ontem na Câmara de Vereadores. Então joga a matéria do Márcio Santana ao vivo na tela para você. Muito bem, aqui com a gente o Tenente Coronel Janson, que veio atendendo o chamado dos vereadores para prestar esclarecimentos com relação ao trabalho do 10º Batalhão aqui em Nossa Senhora das Dores. Tenente Coronel, satisfeito com o esclarecimento que foi dado aqui aos vereadores? Muito, né? Toda a oportunidade que nós temos aí de apresentar essa redução, que para a gente é muito importante, a redução de 40% no número de roubos no primeiro semestre, comparado ao semestre passado, no semestre do ano 2016, tivemos uma redução de 40%, o número de redução de furtos, o número de redução também no primeiro semestre de homicídios, nível de 75%. Demos uma aumentada agora no segundo semestre, o número de homicídios, infelizmente, mas são situações ali de homicídios que independem do nosso trabalho de prevenção ao crime, entendeu? São situações de homicídios que acontecem assim, onde realmente há uma margem muito grande de possibilidades assim, onde não há condições de a polícia intervir antecipando. Como é que você vai supor que um enteado vai matar o próprio pai, né? Uma pessoa que foi criada desde pequeno com o pai vai cometer esse tipo de homicídio, entendeu? Então são situações assim que é muito difícil da polícia atuar. Mas nos crimes onde a polícia militar ela tem mais diminuído, são os crimes ligados a roubo com a mão armada, com uso de violência e também o crime de furto. Isso pra gente aí é uma conquista muito grande. Pretendemos e iremos diminuir esses índices ainda mais no segundo semestre. Muito bem, Luiz Carlos, internautas do programa No Rastro da Notícia. Tenente Coronel, um dos questionamentos que as pessoas fazem no nosso programa é com relação à abordagem, que foi também questionada aqui pelos vereadores. Na realidade, toda vez que a polícia militar aborda, ela vai no sentido da urbanidade, e casos que ocorram, como nós só recebemos várias reclamações aqui, que onde há excesso e tudo, enfim, nos casos onde há excesso, nós iremos apurar da forma como nós sempre fazemos. Mas é bom frisar que muitas vezes, durante a abordagem, o indivíduo ao ser abordado, às vezes ele pode estar com um simples problema na documentação veicular. Mas o policial que está do outro lado, eu queria e fiz fazer entender aos nossos vereadores aqui que muitas vezes quem está do outro lado pode pensar diferente. O cidadão pode estar armado, ele pode estar portando droga, entendeu? Por isso que muitas vezes o policial militar, quando faz a leitura corporal no momento da ação policial, ele sempre observa determinados fatores. E se o cidadão que está sendo abordado, ele realmente se descuida ou toma uma atitude diferente da que normalmente nós atuamos, aí sim ele terá um tratamento diferenciado, que não quer dizer que todo tratamento, toda identificação dessa natureza será tratado de uma forma que não seja ordeira, que não seja cordial, entendeu? Que não se respeite a integridade da pessoa humana, entendeu? Então é isso aí. Para isso nós estamos lá para apurar, a nossa ouvidoria também para apurar os casos onde hajam excessos. Muito bem, Tenente Coronel, quantos policiais, mais precisamente, atende a comunidade Nossa Senhora das Dores? Nós atuamos em 6 cidades, nós atuamos com uma população de quase 70 mil habitantes e, infelizmente, nós tínhamos em março 106 policiais militares e hoje nós temos 96, 97 policiais, entendeu? Houve uma redução do número de policiais em virtude de aposentação, em virtude de unidades que foram criadas
por determinação do comandante-geral, e aí nós temos que contribuir cedendo policiais nossos, entendeu? Foi em virtude disso que nós perdemos esse efetivo. Vai haver uma formação agora numa turma nova, vai ser nos dado, acho que dia 20 de outubro, que o comandante me prometeu, e nós recebemos um percentual de policiais para recompor, certo? E, se possível, colocar em prática o nosso tático rural, nossa patrulha escolar, entendeu? Que é o que a gente mais sente aí, que há uma necessidade muito grande de termos a polícia militar mais próximo da sociedade, na escola e também nas comunidades rurais aqui no município de Dores. Lembrando que eu sou responsável também por mais 6 municípios, né? Entendeu? Então é uma área muito extensa, né? Para a gente cobrir e tentar fazer um trabalho cada vez mais difícil, em virtude das dificuldades que o governo tem em fazer concursos e tudo, mas nós contamos com uma equipe extremamente doada à atividade, à causa policial militar, à defesa do cidadão, e é com essa equipe, com essa força de vontade, que nós conseguimos aí melhorar esses índices. Muito bem. Luiz Carlos do Povo, internautas do programa No Rastro da Notícia, conversamos, portanto, com o Tenente Coronel Anderson. Vamos deixar o convite para que ele vá ao nosso programa, para que possa responder as perguntas da comunidade, dos internautas. Está feito o convite. Agora é com você, Luiz Carlos do Povo. Vereador Fabrício, acompanhamos, portanto, aí a participação do Tenente Coronel Anderson, que atendeu o chamado dos vereadores. Satisfeito com a presença dele aqui na Câmara? Muito satisfeito. Foi um momento ímpar, onde podemos explanar, na verdade, o aclame da população inicialmente a respeito de alguns abusos de autoridade. A gente tem que entender também, a população tem que entender, nós temos que ficar do lado da polícia. Abusos, eles existem. Sempre vai existir abuso, se está em qualquer um dos segmentos. Então, mas já disponibilizamos aí nas redes sociais, vamos divulgar os números da ouvidoria, para que a população que se sentir ofendida com esses abusos, ela possa estar entrando em contato com a ouvidoria da PM e fazer sua reclamação. Quanto à presença do coronel aqui, que ele atendeu o nosso pedido, foi muito bom. Números mostram positivamente que a segurança do município está melhor, a criminalidade está caindo. Como diz até o nosso pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro, numa terra segura, o bandido tende-se a buscar assaltar e roubar em uma terra menos segura. E Dores hoje, como foi deixado bem aqui, é uma terra segura. E a gente está trabalhando, fiscalizando, vamos ajudar, não somente o coronel, o tenente coronel, mas também o prefeito municipal. Vamos buscar cobranças ao governo estadual e fazer a nossa... Vereador Isaac, satisfeito com a presença do Tenente Coronel Anderson aqui na Câmara hoje? Com certeza, Márcio. Creio até que essa presença deve ser mais constante, porque é um elo entre povo e a segurança que é feita pelo batalhão nessa cidade, a Câmara, já que ela é, sem dúvida nenhuma, a casa do povo. E hoje nós podemos ver que ele tem planejamento, que ele tem feito um trabalho ligado a dados. Isso é importante, isso mostra que o policiamento da cidade, ele não é só trabalhar, mas é ver o que é feito e poder prestar conta para a população. Então hoje a população de Dores e os vereadores viram que a polícia de Dores ela está efetiva, trabalhando e trazendo resultados para a nossa comunidade. Diretamente aqui da Câmara de Vereadores, para o programa No Rastro da Notícia. Muito bem, Estamos aqui no nosso programa No Rastro da Notícia. Está aí a reportagem do Márcio Santana, direto da Câmara de Vereadores aqui de Dores. E agora vamos começar a entrevista com o deputado Jário Santana. A gente já se cumprimentou, mas a gente vai fingir que está se vendo agora pela primeira vez. Então, deputado, satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a toda a sua equipe. Boa noite já. Boa noite, né? Boa noite. Porque na web é boa tarde, é bom dia, boa noite, né? A gente sabe quando as boa madrugada, né? Vão acessar o Boa Madrugada, né? Mas, enfim, parabenizar vocês, né, por idealizar esse projeto, né, que toda a sociedade sergipana tem acompanhado, a desenvoltura de vocês. Está levando informação para todo o estado de Sergipe e, na maioria das vezes, também trazendo a resolutividade de alguns problemas. Então, no mais, parabenizar vocês continuem com esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Jário, vamos começar primeiro com o seu trabalho na LESE. Daqui a pouco a gente parte para a área da política, né? Na LESE, o deputado Jário tem feito algumas cobranças
que até, digamos que, assustou um pouco as pessoas por conta da sua posição política. Hoje você é aliado do governador Jacques. Sim. E, naturalmente, você faz duras críticas com relação à insegurança pública que se instalou no nosso estado. E também, claro, vários outros questionamentos, aliás, várias outras reclamações, outros problemas. O que é que o deputado Jairo Santana levou a ter essa atitude? Já que antes o deputado era um pouco receoso e agora está soltando velho. Não que seja receoso, né? Nós somos aliados, como eu digo, não somos subservientes nem alienados, né, ao governo do estado. Nós montamos um projeto junto com o governo Jacques Barreto, o PRB, como você bem conhece, partido muito forte no estado de Sergipe. E chega ao momento, Luiz, que a gente não pode se calar, né, ficarmos calados diante de algumas injustiças, diante de algumas coisas que têm acontecido no sertão. Eu acho que um dos discursos mais fortes nosso foi um discurso recente na questão da segurança pública no estado de Sergipe, sobretudo no sertão sergipano. Você sabe o que vem ocorrendo nos últimos dias, e nós cobramos, sentamos primeiro com o governador, fomos até a Secretaria de Segurança Pública conversar com o João Eloy e discutir essa problemática no sertão, porque é uma quadrilha que se instalou no sertão sergipano, sim. Aterrorizando as famílias, os homens de bem, os cidadãos de bem. Você presenciou, né, um roubo de supermercado no Despeixoto, um arrombamento da propriedade do irmão do vereador Gaguinho. Santa Rosa do Hermílio foi palco da ação de bandidos naquela região. Está sendo, porque Santa Rosa não para não. Enfim, mas, como eu disse, da mesma forma que nós fazemos as cobranças contundentes, nós também tiramos o dia para parabenizar a ação da Secretaria de Segurança Pública quando desarticulou a quadrilha que estava aterrorizando o sertão. Você ouviu, né, os noticiários, aprenderam esses delinquentes, esses marginais com arsenal de guerra. Os caras com AR-15, fuzil, enfim, ponto .40, pistolas 380. Então, foi desarticulada essa quadrilha. Então, nós cobramos isso do secretário de Segurança Pública, que estavam mangando da força do Estado, mangando do secretário de Segurança Pública. Então, nós temos feito várias cobranças em relação a outras situações, a questão da seca, nós promovemos audiências públicas, eu sei. Com relação às fabriquetas? A questão das fabriquetas, nós estivemos à frente desde o início da FPI, da operação que teve no ano passado. Agora, né? Já iniciaram os trabalhos de fiscalização, né, novamente, até porque foi dado o prazo para que essas fabriquetas se regularizassem, né, que pudesse atender às normas vigentes, à legislação vigente sanitária, enfim, de ADEMA. Mas muitos deles têm procurado a Secretaria de Agricultura, a DEAGRO, que já tem um pré-projeto pronto para que eles possam se adequar. E é como eu disse, né, as pessoas têm que se alertarem, porque eles estão tratando de comida, de alimentos que estão colocando na mesa das pessoas. E o que foi retratado pelo Ministério Público Federal e Estadual no passado era que algumas fabriquetas estavam fazendo o seu produto derivado do leite, o queijo, a manteiga, com um mínimo de higienização. Então, isso não é permitido, né, permitido pela legislação vigente. Então, isso foram orientados. O Ministério Público deu prazo para que eles se regulamentassem, e a gente tem feito esse alerta para que eles procurem a Secretaria a Indago, para que se possam regularizar e não possam ser penalizados novamente. Mas Jairo, veja só, dar um prazo para regularizar é muito fácil, né? Mas agora, o governo, principalmente, tem várias empresas que deveriam fazer isso, que é um incentivo. Abrir um canal, uma linha de crédito no Banese, né, de incentivo aos empresários, aos microempresários, os queijeiros, né, como a gente chama no popular do sertão, né, de incentivar para que eles possam realmente ter um recurso para melhorar a situação. Mas, essa linha de crédito, né, foi proposta, foi discutido. Foi uma proposta sua também, não foi? Exato, na audiência pública que tivemos com os produtores, e o governo do Estado sinalizou, aliás, já disponibilizou uma linha de crédito especial para essas pequenas fabriquetas. Mas tem alguns queijeiros que já estão... Então, mas primeiro você tem que se regularizar. Instituição financeira nenhuma, né, nenhuma instituição financeira vai financiar um projeto se não tiver uma garantia, se não tiver um aval, se não tiver toda a documentação regularizada. Então, nós chamamos a atenção, tivemos uma audiência pública recentemente no Ministério Público de Glória, doutor Alex,
explicando da importância de que esses pequenos produtores se adequem à legislação vigente, porque se você não tiver com toda a documentação regularizada, você não tem acesso ao crédito. Mas o governo do estado já se disponibilizou, já colocou o Banese, o Fernando Mota, o diretor-presidente do Banese, o Sebrae também já se colocou à disposição para que possa financiar esses projetos dessas fabriquetas e que eles saiam da informalidade, né, e venham para a formalidade, gerando riqueza, gerando dividendos, né, e aumentando a nossa economia, que é tão forte e tão pujante no sertão. A lista de documentos necessários que o queijeiro deve ter foi passado para eles, para que eles possam ir em busca desses documentos para receber essa linha de crédito? Então, estão todos, existe uma equipe da Deagro, né, que está se disponibilizaram para isso, que esse não é o papel da Indagro, né, doutor Ari, dona Isidinha, Secretaria de Agricultura de Glória, de Poço Redondo, de Canidé do São Francisco. Recentemente, o secretário de Agricultura Rildo tem feito reuniões para discutir esse assunto. Então, estão todos sendo solidários com essa situação, até porque entende da importância dessa cadeia produtiva para a região. O próprio Ministério Público, na pessoa do doutor Alex, né, se manifestou bastante solícito para ajudar uma cadeia produtiva tão importante para a nossa economia. Então, existe um checklist, Luizinho, de todos os pré-requisitos de que necessitam, inclusive a própria Deagro elaborou um projeto arquitetônico para pequenas fabriquetas de captação de 2.000 a 5.000 litros de leite. Então, é preciso que as pessoas vá à Indagro e procurem se regularizar, porque, como diz o cidadão só fecha a porta quando é roubado. Então, o Ministério Público ele não vai mais para notificar, para dizer, os prazos que nós estabelecemos para vocês não cumpriram. Então, vão ser autuados, vão ser penalizados, né? É preciso que eles procurem a Deagro de suas regiões para poder se regularizar. Olha, você que está nos assistindo agora, quer fazer uma pergunta aqui para o deputado Jário, fique à vontade. Comente aqui no nosso programa, comente aqui e deixe claro o seu boa noite. Caiu a chapuleta aqui, deixa eu botar aí. Veja só, nosso amigo Gilson Ramos, gata amarrada lá de Tobias Barreto, está nos assistindo. Deu um cheiro no zoinho de Jário, gente boa, adoro. Grande Gilson Ramos, gata amarrada, que está voltando com força total. Estava na Xodó, mas aí na Luandê FM, é um cara que tem feito um grande trabalho para o estado de Sergipe, sobretudo a sua região. Edivânia Costa, boa noite, Luiz Carlos. Rony Nascimento, Edivânia colocando palmas, deve ser parabenizando. Alzilaine Brito, boa noite a todos, valeu querida. Rony Nascimento, um abraço Rony, saúde e paz. Olha, Adriano Tavares também, o Márcio Silva assistindo aqui o nosso programa. Já, com relação agora sobre o destino político do PRB. Vou falar do partido. Ele disse que ia começar com as perguntas quentes, né? E começou a arrochar mesmo o negócio. Veja só. Aumenta aqui, Galeguinho, o negócio aqui. Meu. Aumenta o BG que o negócio vai esquentar. Parece que o rapaz quer esquentar a política. Não é só a política de Glória, não. É a política de todo o estado de Sergipe. Gabriel Santana. Joelma, é isso? Joselma, aliás, Feitosa, lá em Cumbi. Clebson Góes, colocando palmas. Jário, o PRB quer uma vaga para o Senado, para a majoritária. Se vir vice-governador, melhor ainda. Veja só, eu queria saber do deputado, os bastidores, claro que você não vai falar tudo, né, aqui no programa, mas queria saber que nos bastidores políticos, se essa vaga está praticamente garantida, porque o Heleno faz parte do grupo há bastante tempo, né? O Fábio Mitidieri quer uma vaga, mas aí começou agora. O Laércio Oliveira quer uma vaga, estava no grupo de oposição, chegou agora no grupo. E aí, essa vaga está praticamente garantida para as eleições de 2018? Veja só, Luiz, eu acho que todos os partidos, né, de forma absolutamente natural, têm um direito legítimo, né, de
discutir as composições da chapa majoritária. O líder do grupo é o governador Jacques Barreto, não sentou com nenhum partido ainda para discutir sobre as eleições vindouras, né? Nós percebemos que o governo tem uma preocupação enorme, primeiro, de equacionar as finanças do Estado de Sergipe. Você viu um problema vivenciado aí nos últimos meses, que era a questão de pagar os servidores em dia, depois de um projeto que foi aprovado na Assembleia pelos parlamentares, a unificação dos fundos, né? Fez com que o governo do Estado garantisse, né, o pagamento em dia dos aposentados e pensionistas, que era um problema, um dilema vivenciado pelo governo Jacques Barreto. Então ele não tinha clima para discutir política, para pensar política no Estado de Sergipe. Então os partidos estão se articulando, estão se discutindo, que é normal, é do processo da política. E o PRB não é diferente. O PRB, nós temos discutido isso nacionalmente. O ministro do Desenvolvimento e Tecnologia, Marcos Pereira, né, que é o representante do PRB, discutiu isso com a gente em Brasília, da importância do partido se fortalecer a nível nacional, um dos partidos que mais cresceram, no estado de Sergipe também, os partidos que mais cresceram, e estamos buscando, estamos trabalhando isso. Os números têm apontado o Heleno para disputar uma vaga majoritária no Senado. Uma pesquisa aqui em Dores, Heleno, em alguns cenários, está na frente do próprio governador Jacques Barreto para o Senado. Então, deixa aqui concluir. Então, o que vai ditar as regras das eleições vindouras, eu creio que será número, será pesquisas. As pesquisas vão ditar as regras dessas eleições, até porque é uma eleição atípica. A descrença por parte da classe política é quase que generalizada. Você teve um exemplo da eleição de Aracaju, onde quase mais de 100 mil eleitores não compareceram às urnas. E Heleno tem esse diferencial. Heleno é um político habilidoso, é um político que vai para as ruas, que está no meio das pessoas, do povo, tem um segmento muito forte no sertão, no segmento evangélico, está colocando o nome à disposição. E eu vejo hoje que é irreversível a candidatura de Heleno. Aí você diz, mas e Heleno vai impor, o PRB vai impor candidatura majoritária? Nós não estamos impondo candidatura majoritária, é o povo, é as pessoas, é a sociedade que está vendo Heleno como um nome novo para disputar as eleições majoritárias. Se você falar, o PRB se contenta com a vice, né? Todo partido quer participar da chapa majoritária, mas o projeto encabeçado pelo PRB aqui no estado de Sergipe é a reeleição de Johnny, deputado federal. Nós estamos com um partido com mais de 12 pré-candidatos a deputado estadual, candidatura de Adriana Distância, de Monteirinho, de Antes Góes, Monteirinho de Rosário do Catete. Então nós estamos formatando o grupo para que isso nos condicione a sentar na mesa das discussões e dizer, o nome que nós estamos apresentando para o Senado é Heleno Silva. Nós gravamos o programa de TV no domingo, e dentre a gravação do programa de TV, dentre um almoço e uma conversa e outra, né, nós víamos em Vanley, tem um perfil, né, do eleitorado, que o eleitorado está desejando nesse momento, né, e colocamos essa discussão, a possibilidade de apresentarmos também Ivan Leite como candidato, como pré-candidato ao governo do estado de Sergipe, uma opção para que o governo do estado possa sentar, possa discutir. Como eu disse, naturalmente, se ele for o candidato ao Senado, é a candidatura Então tem uma possibilidade. A candidatura de Belivaldo seja a candidatura mais natural. Exato. Então nós estamos colocando à disposição, ao crivo do povo e do bloco governista, o nome de Ivan Leite. Por que o nome de Ivan Leite? O nome de Ivan Leite foi deputado estadual, foi um dos melhores prefeitos do estado de Sergipe, na cidade de Estância, é um cidadão de bem, não tem nada que macule a sua história, a sua biografia. Então é um candidato que as pessoas podem avaliar e colocamos à disposição para o agrupamento na hora das discussões. Então, Ivan tem influência em todos os agrupamentos políticos, tem acesso, tem bom trânsito, tem um trânsito livre no empresariado. Então, é uma pessoa extremamente importante e que preenche as condições necessárias para ser um provável candidato às eleições vindouras para o governo do estado. Então, veja só, quer dizer que agora, na base governista, o PRB quer disputar com o governador. Você foi candidato a vereador, inclusive pelo nosso partido. Isso pela que eu entendi. Exato. E nas discussões, né, você via que na formatação
da chapa proporcional, um tinha uma ideia, o outro apresentava uma proposta diferente, né? E como disse o pastor do Johnny, né? No balançar do caminhão as abóboras se ajeitam. Então é uma discussão, é mais um nome a cogitado, a se colocar na mesa das discussões, né? É lógico que naturalmente o candidato que se apresenta com mais força e com mais vigor no momento, com a saída de Jacques do governo e Belivaldo assumindo o governo, eu com a caneta na mão jamais eu abriria de disputar as eleições do governo. Mas isso é o cenário que apresentamos hoje no momento. Mas o governador não chegou para dizer quem é o candidato, o próprio Belivaldo Chagas, né, não disse que será o possível candidato do agrupamento. Então acho que o candidato será aquele que reunir as melhores condições para ser apresentado ao eleitorado do estado de Sergipe. Veja só, Belivaldo Chagas é um político que tem uma aceitação no meio da política muito boa. Belivaldo só tem amizade fora os Valadares, né, que aí não tem jeito. Tirando os Valadares, Belivaldo é bem visto no meio político. Mas você falou aí com relação às pesquisas. Se Heleno vai ou não vai para o Senado, dependendo das pesquisas, do resultado das pesquisas. E aí? Porque, Luiz, é a questão do governo do estado. Então, Luiz, ninguém é candidato de si mesmo, né? Sim, claro. Quando eu falo que as pesquisas vai fazer com que o PRB possa protagonizar as eleições vindouras, são os números têm demonstrado isso. Heleno, nos últimos 6 meses, foi o pré-candidato que mais cresceu nas pesquisas, sim, né? Claro. Isso você tem acompanhado, todo o estado de Sergipe tem acompanhado. Lógico que se quando começar a discutir a chapa majoritária, a chapa proporcional e os números derem diferente, lógico que Heleno vai reconhecer isso e poderá recuar do projeto político, mas se os números continuarem avançando, a Heleno já avançou os 2 dígitos nas pesquisas, né? E eu vejo a vontade dele, né? A vontade do povo do sertão também, do estado de Sergipe, que o coloca ele na frente dos demais candidatos. Se você pegar uma pesquisa recentemente, estava Valadares em primeiro, Eduardo Amorim em segundo, em alguns cenários Heleno em terceiro ou Jacques em terceiro. Então quando você coloca o Amorim, Rogério sempre quando você coloca o Amorim, atrás de Heleno. Exato, quando você coloca o Amorim e o Valadares para candidato ao governo, Heleno passa a ser o segundo colocado mais citado nas intenções de voto. Exatamente. Eu fiz um comentário em relação a Rogério Carvalho e teve alguns aliados que não gostaram, né, e começaram a me criticar. E eu disse, Rogério Carvalho reúne as melhores condições, entendeu? Para ser o governador do estado de Sergipe, para ser um senador da República, para ser um vice-governador. E eu disse que se ele for o candidato do bloco governista, se for passado pelo projeto liderado por Jacques Barreto, com a mesma força que eu iria para as ruas pedir voto para Jacques e para Heleno, eu irei com a mesma força pedir voto para o próprio Rogério Carvalho. O que eu disse em algumas entrevistas e que alguns setores da imprensa, ou alguns aliados começaram a me criticar, eu disse que Rogério perdeu a eleição para Maria, na eleição passada, que foi uma eleição disputada com a cadeira vazia, como ele mesmo dizia, que estava disputando a eleição com a cadeira vazia, e perdeu a eleição. Então, foi uma eleição que ele já perdeu para o Senado, é uma opinião pessoal de Jairo, nada contra a pessoa de Rogério Carvalho, um ótimo candidato, um homem extremamente competente, cidadão de bem, né? Mas eu, se já fui testado para o Senado e perdi uma eleição, eu tentaria um outro cargo, um cargo de governador, um cargo de vice, não é demérito nenhum para ele aqui, não tirando a condição dele de ser candidato ao Senado. Mas as pesquisas não mostram isso. Mas Jair, você tem essa opinião. Eu tenho essa opinião, mas se as pesquisas lá na frente colocarem Rogério, né, acima dos demais candidatos, lógico que ele vai ter a força, ele terá força para sentar na mesa e dizer, eu quero ser candidato ao Senado. Mas enquanto não subir dos 2 dígitos, qual é a força que o PT, ou que o próprio Rogério, ou com outros partidos aliados, terá para discutir uma chapa majoritária? Como eu disse, se Heleno não estiver bem nas pesquisas daqui para frente, o próprio PRB vai ser consciente de dizer, olha Heleno, você não tem como disputar a eleição do Senado, porque Rogério está à sua frente, Jacques Barreto está à sua frente, mas o momento de pegar o cavalo selado, né, que era aquele momento da eleição de Rogério contra Maria, ele perdeu as eleições, para disputar uma nova eleição para o Senado pode ser um risco político. É uma opinião
particular e pessoal de Jário. Mas, Jário, veja uma só, forma você de estimular a candidatura de Rogério. Você tem a sua opinião, até porque Heleno está disputando uma vaga com Rogério. Suponhamos que os dois senadores fossem Rogério e Heleno. Eu votaria em Rogério do mesmo jeito, sim, com a mesma força que votaria mas em não Heleno. Jackson, estaria votando em Rogério. Jackson já veio para dizer que é candidato ao Senado? Não, mas então nos bastidores, Jackson uma não vaga disse, do Jackson governador. não disse que é o candidato ao Senado. De repente, se amanhã depois Rogério, com a candidatura de Lula, se Lula vier a ser candidato a presidente, Rogério passa a ser um dos nomes mais fortes para disputar a eleição do Estado, seja para o Senado, seja para o governo do Estado. Mas esse é um cenário que estamos discutindo hoje. Lá na frente ninguém sabe o que pode ocorrer. E a viúva, a Eliane Aquino? Não acredito na candidatura de Eliane Aquino, né? Eu vejo também dessa forma que a oportunidade que ela teve no passado de ser uma candidata, uma deputada federal eleita, né? Ou uma candidata ao Senado também com uma eleição garantida, né? Eu não sei o que ocorreu dentro das discussões do PT, dos bastidores do PT, ela não pôde ser candidata, né? Foi candidata a vice agora e ocupa o lugar de vice. Não acredito na candidatura dela ao governo do Estado, não acredito. Mas, como eu disse e repito, se for a candidata do grupo, se for candidata liderada pelo bloco governista, como eu disse, o mesmo empenho que teríamos com Belivaldo Chagas, ou qualquer um candidato que venha a se apresentar, nós teremos também com a pessoa de Eliane Aquino, até porque é uma pessoa de uma alma incrível, de uma sensibilidade tamanha, tem ajudado muito o estado de Sergipe, né? E eu vejo que é o momento de não se queimar cartucho, né? Na política, quando você queima cartucho, né, você passa, o bonde passou e você foi e fica fora da política. Exatamente. E se a oposição der uma vaga para Heleno e a situação optar aí por Rogério? Então, aí não, vê só, Jackson e Rogério, se a chapa for essa, Belivaldo candidato, vice Fábio Mitidieri e Jackson e Rogério para o Senado. E se a oposição der uma vaga para Heleno, o PRB vai para a oposição, vota em Amorim ou Valadares? Primeiro, não acredito em Mitidieri que eu digo filho, né, o candidato a deputado federal, dele ir para vice ou disputar o Senado, porque já está costurando, já está trabalhando a sua candidatura à reeleição de deputado federal. Quem está se projetando, quem está trabalhando, já está delineado na cabeça, já está com o projeto pronto. Aí eu vou disputar o Senado e pode chover canivete, como diz o ditado popular. Então é a situação de Heleno. A situação de Heleno hoje é irreversível. Heleno não tem como recuar hoje para disputar uma vice ou para disputar um outro carro que não seja o Senado. Porque isso foi definido em Brasília. Nós discutimos isso com Brasília e você pergunta, mas se a situação não der a candidatura de Rogério? Eu, como líder do grupo, um exemplo, a situação hipotética, eu, governador Jacques Barreto, liderando um agrupamento que eu pego as pesquisas de opinião pública ali e vejo Heleno com 18, 20, 22 pontos percentuais, o Jackson em primeiro lugar, uma situação, o Jackson em primeiro, Heleno em segundo dentro do bloco, o terceiro candidato, o quarto candidato com 3 pontos percentuais ou 4 pontos percentuais e Heleno não ter o direito de ser o candidato, aí é de uma injustiça tamanho, e não acredito muito nisso. E Jacques Barreto é um habilidoso politicamente, como dizem, é a raposa na política, ele vai entender o cenário, e se o cenário for propício para Heleno, não tenho dúvida que o governador abraçará esta causa, colocando o PRB na condição de disputar o Senado. Essa divisão do PT estadual, do lado Ana Lúcia, do outro lado Gualberto se vindo como praticamente um advogado de Jackson Barreto, e aí claro, para o PRB foi maravilhoso essa divisão do PT, porque enfraquece o partido no Estado, e aí, claro, né, o nome de Heleno se torna muito mais forte. Claro, além das pesquisas, Luizinho, e também dessa... Luizinho, você está há quanto tempo na política? Eu estou há pouco tempo. Eu nunca vi divisão do PT. O PT, ele diverge, que é o partido que diverge, que discute, que faz as suas prévias, diferentemente de qualquer outro partido. Né? Então, mas na hora H, na hora de dizer assim, o candidato é Rogério, o candidato é alguém do PT, eles sempre estarão unidos. Né? Ana Lúcia tem as suas posições. Ana Lúcia as suas posições. Não acredito em Jackson, estou falando em termos gerais, numa possível candidatura de Rogério para o Senado ou de Rogério para o governo. Não tenha dúvida que o PT estará todos unidos, todos afinados para votar
no projeto liderado pelo PT. Aí se você me perguntar, Ana Lúcia vota em Jackson ou não, aí é uma pergunta pessoal, é de fórum íntimo que você tem que fazer a ela, até porque ela diverge politicamente na Assembleia, ela já declarou oposição, né, e discordância ao modo de fazer o governo, de fazer a política de Jacques Barreto, mas se disser o candidato a governo é Rogério, o Senado é Rogério, todas as bases, todas as dissidências existentes dentro do PT, eles se unem, né, em prol de um projeto, em prol de um projeto político nas eleições vindouras. Olha, a pessoa assistiu uma sessão na Alese, Isso, sessão. Né, com Ana Lúcia ali e Gualberto, é maravilhoso. É quase um ringue. Olha, Valdenício do Sertão está nos acompanhando. Na minha opinião, a situação só tem chance com Eliane Aquino. Senão a oposição vencerá as eleições de 2018. A oposição, Jário, você tem acesso às pesquisas, está aí. Quando o nome de Amorim é colocado na pesquisa, claro, sobressai o nome de Belivaldo. E quando coloca o nome de Valadares, aí que sobressai mais ainda. Você acha que esse resultado dessas pesquisas se deve a quê? Veja só, pelo nome do senador Eduardo Amorim, que é forte, pelo nome de Valadares, que é forte, ou pela administração atual do governo do Estado? Creio que o governo Jacques Barreto vivenciou um dos seus piores momentos, que foi a questão dos servidores, do pagamento da folha de pagamento em dia, dos salários dos servidores aposentados e pensionistas. Isso não é bom para nenhum governo, seja o governo... A insegurança, a saúde, seja, as estradas... Em alguns questionamentos, mas as pesquisas de hoje é um reflexo do momento. Se você pegar as eleições passadas, Eduardo Amorim já estava com terno comprado e já tinha gente dando a gravata a Eduardo Amorim para assumir o governo. E você viu o resultado das urnas. Foi mais de 120 mil votos de diferença, uma vitória histórica, né, do governo Jacques Barreto. Mas Jackson é um político histórico. Então, é isso que eu estou dizendo. Aí você falou das pesquisas. Todo mundo do Estado conhece Jário. Aliás, Jackson. Mas ninguém do Estado... Olha, se você perguntar, você sabe quem é Belivaldo Chagas? O vice? Sei. Então, é isso que eu quero falar. As pesquisas, elas retratam um momento talvez ruim do governo Jacques Barreto, que é essa questão dos servidores, dos aposentados. Mas só dos servidores? Em alguns setores, né? Alguns setores da segurança, alguns setores da saúde. Das estradas aqui. Mas governo nenhum, olha, você entende uma coisa, Luizinho, governo nenhum quer atrasar salário de servidores, governo nenhum, em sã consciência, quer ver as estradas do jeito que estavam, né? E deixar da forma que estavam, mas depois que conseguiu equacionar as finanças, de conseguir colocar o salário em dia dos servidores, você viu que já começou a Operação Tapa Buraco. Sabemos que a Operação Tapa Buraco não resolve o problema, tem que fazer um recapeamento total dessas rodovias, principalmente do sertão, mas não se faz obras, não se faz estradas, não se paga salário em dia, não se melhora a educação ou a saúde, se não tiver recurso. Nós vivenciamos um descrédito, como eu disse anteriormente, por parte da classe política, um momento muito dificultoso da política nacional, né? A economia desestabilizada, a recessão, né? A recessão do país em alta. Então é uma coisa muito complicada e Jacques Barreto está sofrendo em virtude disso. A crise moral que desencadeou lá em Brasília, a crise ética moral, a corrupção que desencadeou lá em Brasília, atingiu todos os estados. O estado de Sergipe é um estado que não tem recurso, é um estado quebrado. O próprio Jacques Barreto fez esses pronunciamentos em algumas emissoras. Os municípios não têm recurso, então tudo depende da retomada do crescimento do país, da retomada da economia do país, para que as coisas se normalizem. Então, quando você me citou aqui a questão de pesquisa, aí eu cito os dados. O menino de Valadares Filho, estava com a eleição ganha em Aracaju, não era assim? O candidato Jacques Barreto não decolava, isso e aquilo. Quando Jacques Barreto entrou na campanha, virou o jogo. E hoje, Edivaldo Nogueira é prefeito da capital aracajuana, da capital do Sergipe. Mas aí, Jário, isso se deve a um marketing pesado de Carlos Cauê. Se deve ao marketing pesado de Carlos Cauê. Se marque ou não, então você. Então claro. Não pode. A foto de Maria do Carmo. Não pode subestimar, então. Não pode subestimar a inteligência de Jacques Barreto. Também, claro. Mesmo como eu falei, o cenário das pesquisas no momento, né, retrata essa dificuldade em relação ao pagamento de servidores e algumas deficiências administrativas,
Mas Jacques é habilidoso politicamente. Você vê que desconstruiu a oposição, trouxe Laércio Oliveira, trouxe Venâncio Fonseca, trouxe Capitão Samuel, pessoas que jamais o mundo político, a política do Estado de Sergipe pensaria que essas pessoas já aderiam ao bloco governista. E está aí, desarticulou a oposição. Aí você fala, não, mas a oposição está liderando as pesquisas. Pode estar liderando as pesquisas hoje, mas o cenário que tem que ser discutido é o momento lá de abril, maio, junho, quando começa a discutir, quando começa a formatar os partidos, as convenções partidárias. Aí agora é quando o jogo se inicia, é quando tudo começa, Luiz Carlos. Olha, a nossa discussão está muito boa, né? E a gente até extrapolou o horário aqui. Mas, Jário, a gente vai fazer agora algumas perguntas com relação à política gloriense. Né? Vamos sair agora dessa seara da política estadual. Mas antes, mandando aqui um abraço para a Macaxeira, lá em Glória, nos acompanhando, grande Macaxeira Drinks, Marcilene dos Santos, Paulo Pereira, deputado, precisamos de sua força para evitar o fechamento do Matadouro de Glória. Olha aí, sim, o pessoal, Jário, teve uma audiência pública, uma audiência pública não, um bate-papo, lá no fórum, lá em Glória, e aí as pessoas estavam perguntando sobre o deputado. Não, eu não pude comparecer à audiência pública, primeiro, a reunião no fórum e também a audiência, aliás, a reunião lá no Matadouro e teve também a reunião no fórum. No Matadouro foi o prefeito, né, que anunciou que iria estar fazendo uma visita no Matadouro. Não foi uma reunião, eu creio que não foi uma reunião aberta, convidando os vereadores, convidando lideranças políticas. Foi uma visita informal que o prefeito foi fazer. Essa questão da audiência pública no fórum local, eu estava ciente, não pude comparecer em virtude do falecimento de Paulo, né? Paulo Lanche, uma pessoa querida, admirável por todos. Eu não pude, ninguém é onipresente, você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, como uma pessoa querida, tenho um apreço muito grande por ele e pela família, né? Eu tive que acompanhar o cortejo, tive que estar no enterro do amigo pessoal Paulo Lanche. Não pude comparecer à audiência pública, mas estarei na próxima audiência que irão promover, né, na Câmara Municipal. Já fiquei sabendo, só precisa confirmar a data. Dia 11. Então, estarei presente sim. Questão do Matadouro, Luizinho, muitos me questionam e tal, sempre me coloquei à disposição, me coloco à disposição. Nós sabemos que não é fácil, né, atender às exigências, né, sanitárias, exigências que determinam a lei, né? Nenhum prefeito quer fechar Matadouro. A Itabaiana está aberto, o Matadouro de Itabaiana por força de liminar. Nós colocamos à disposição. Eu acho que é hora, né? Não é só de cobrar do deputado Jário, não. Todos os deputados tiveram voto em glória, inclusive os 8 deputados federais tiveram voto em glória. Eu conversei com o Johnny, se houver a possibilidade, o período de emendas para alocar emendas é agora, do dia 5 de outubro até 20 de outubro. Então é o momento de cada vereador de glória puxar no braço do seu deputado federal e dizer: rapaz, vamos botar 300 mil, 400 mil, 500 mil para ajudar o prefeito de glória. Foi até uma pergunta minha para o prefeito: tem que chamar os 8 deputados federais do estado para fazer isso. Exato, mas o problema o problema do Matadouro de Glória, e aí eu sou oposição ao prefeito Chico, eu poderia muito bem aqui jogar a responsabilidade para ele e dizer que a culpa é da administração atual. A culpa é de todas as administrações que passaram pelo município de Glória, que não tiveram um olhar para a questão do Matadouro. A realidade é essa, né? Não adianta esconder o jogo. O prefeito tem uma dificuldade, né, de colocar o Matadouro nas condições exigidas pela lei vigente, pela vigilância sanitária, pela ADEMA, enfim, por todos os órgãos de competência, né? E o que se diz, o que se fala, para que se adeque a tudo isso aí, tem que ter um investimento muito alto, e é preciso que todo mundo desça do palanque e se una, né, em prol de resolver esse problema, senão vai ser fechado mesmo. O Ministério Público já deu, inclusive, prazo para fechamento, porque as condições que estava sendo abatida, né, os animais, isso é informação do Ministério Público, não é informação de Jário, até porque o fechamento do Matadouro de Glória irá desempregar famílias, irá desempregar as fateiras, né, que tem ali dos fatos do bucho, né, a sua comercialização, e a gente sente muito em relação a isso. Então, o que propomos, e a ideia sua e a ideia de tantos outros, é de chamar
Vamos convidar para essa audiência pública todos os deputados federais. Prefeito, quanto é que o senhor precisa para regularizar o matadouro, como diz a legislação? Eu preciso de X milhões. Vamos convidar, vamos ver os deputados. Vamos chamar o feito à ordem agora e ver quem é o deputado que vai ajudar o sertão. Porque se conseguir recurso, eu não tenho dúvida que conseguirá fazer uma reforma que se adeque à legislação vigente. Então, o motivo da minha ausência foi essa, como justifiquei. Mas no dia 11 estarei presente. Inclusive, levarei o presidente da ADEMA. Eu discuti com o diretor da ADEMA, doutor Francisco, para que ele pudesse estar presente nessa audiência pública. Até pastor Mardoqueu, né? Não, não, Chico Dantas. Não, o diretor da ADEMA é Chico Dantas. Mas Mardoqueu tá na ADEMA também, não? Chico Dantas é o diretor da ADEMA, doutor Fausto é o diretor técnico de operações. Né? Não, ele estava, né? Mardoqueu passou era antes do Góes. Não, Anderson Góes. Mardoqueu estava na Coidro, né? Coidro, ele foi dirigente da Coidro. Não foi na ADEMA, não? Para mim que ele estava na ADEMA. Mas veja só. Então, o diretor Chico Dantas. Então, eu já estendi o convite a ele, só precisava passar essa data para que ele estivesse presente. Eu sei que o Ministério Público estará presente. Irei chamar o deputado federal para que ele se coloque à disposição também. E nós fazemos esse apelo para que todos convidem seus deputados federais, para que eles estejam presentes e se comprometam em ajudar o município. Porque nunca se pensou, né, no matadouro de glória. É aquela coisa, a gente só fecha a porta quando é assaltado. Então, só se preocuparam com o matadouro de glória quando o Ministério Público veio e fez essa intervenção. Deputado, a gente está falando de glória, vamos continuar sobre glória. O ex-vereador de Glória, Gilberto Freitas, agora faz parte do agrupamento do deputado Jairo Santana, vai votar em Jairo. E aí, deputado, a filha dele perdeu o cargo por conta disso, até o prefeito falou ao vivo na rádio, foi por causa, né, do pai que aí teria saído do agrupamento. E aí, deputado, o que é que acontece? Foi, digamos que, uma conversa sua com o Gilberto que procurou você para conversar, você que procurou o Gilberto. Como foi que se deu essa aliança política? Então, Gilberto foi um político que acreditou no projeto de deputado estadual desde a minha primeira eleição. Gilberto votou comigo na minha primeira eleição, eu fazia parte do mesmo bloco político. Chico era adversário político do ex-prefeito Sérgio, do grupo que a gente fazia parte. Posteriormente foi que ele veio e passou a fazer parte do grupo liderado por Sérgio. E naquele momento, Gilberto encabeçou o movimento da minha candidatura de deputado estadual, apresentando as pessoas, os amigos dele, né? E ele entendeu que votando em Silvia Fontes, como ele votou em Silvia Fontes, numa candidatura de um candidato de outra região, de outra cidade, né, não contemplaria os projetos e interesses do povo do sertão. Então ele vendo isso, conversou com a gente: Jairo, eu tomei uma decisão, quero votar em você, né, até porque a gente tem uma amizade de longas datas. Gilberto foi vereador comigo, junto, quando eu fui presidente da Câmara. Ele assumiu o mandato na época que Jorge ou foi Anselmo que teve o mandato cassado. Ele assumiu num espaço de 6 meses, nós trabalhamos muito junto, é uma pessoa extremamente dedicada à política, dedicada ao que faz, na verdade. Eu sou amigo muito da família de Gilberto, e é uma posição política que eu entendo que é absolutamente natural, a posição do Chico do Correio, quando Gilberto tomou essa decisão. O que eu Você já esperava? O que eu só achei estranho, e aí eu digo, né, porque quando o Gilberto conversou comigo, ele disse: Jairo, olha, eu vou votar com você, né, mas minha filha Giovânia desenvolve um trabalho na Secretaria de Saúde, e eu creio que ela não vai poder acompanhar o projeto, né, que eu estou aderindo à sua candidatura, mas é uma candidatura de deputado estadual. O que está em jogo, Luizinho, não é eleição municipal, não se trata de uma eleição municipal. O que se está em jogo é uma vaga na Assembleia Legislativa, que nós não podemos perder essa condição de termos um representante na Assembleia Legislativa. Eu sempre digo, não é que seja Jairo, não, poderia ser o Sérgio, poderia ser o Tonhão de Monte Alegre, o Teixeira Caminhões de Porto da Folha, como eu sempre tenho pregado isso, mas que o sertão sergipano não perda essa condição de ter um deputado nunca na Assembleia Legislativa. Nós perdemos alguns investimentos na região do sertão, do Proinvest, inclusive, por não ter uma representação parlamentar. E foi isso que o Gilberto, foi esse um dos pontos fundamentais que fez com que Gilberto aderisse a esse projeto. Aí o que deu para entender é que só se votar em Jairo, né? Se Gilberto votasse em qualquer outra pessoa que não fosse em Jairo, aí eu creio que a filha dele continuaria ainda
no hospital, ou no hospital não, desculpe, na Secretaria de Saúde. Mas Giovânia é uma secretária extremamente competente, teve à frente da ação social, à frente da Secretaria da Saúde, né, teve à frente da direção do hospital. Ela vai voltar para o hospital pelo pedido do deputado Jário? Não tenho discutido isso não foi discutido. Não, foi porque discutido. tem no Zum, né? Não, a política conversa-se muito, não discuti isso com Gilberto, eu não sentei para discutir isso, não houve nenhuma condicionante, nenhuma condição para que Gilberto votasse em mim, não. Porque as pessoas acham que às vezes o entendimento político tem que haver uma troca, tem que haver uma troca de um espaço, do cargo, uma coisa assim. De maneira alguma, o Gilberto foi extremamente cauteloso e bem cuidadoso quando disse isso. Jair, o projeto é com você para deputado estadual, mas para prefeito eu continuarei acompanhando o projeto liderado por Sérgio, liderado por Chico. Foi isso que ele me falou. E aí, quando eu Gilberto, você tem conversado sobre isso? Ele disse que tinha conversado isso com Chico em relação a isso. Eu digo, Gilberto, vamos tocar o projeto para frente e vamos trabalhar, e seja o que Deus quiser, e as pessoas, né, da região do Sertão. E isso aconteceu, e infelizmente nós recebemos a notícia que a Giovânia Freitas foi exonerada em virtude do pai dela ter aderido ao nosso grupo político. Faz parte, é do processo, é da política, bola para frente, vida que segue, e a gente continua trabalhando. Jário, se Sérgio for, dificulta mais? Veja, eu não posso me atrelar, eu não posso montar o meu projeto, a minha estratégia política, pensando na candidatura de Sérgio. Né? Se Sérgio for candidato, bem, terá. Eu acho que o que não pode haver é a municipalização das eleições, que as pessoas, tanto o grupo de Sérgio como o grupo de Jário, parece que sonham com essa rivalidade, com essa disputa de Jário e de Sérgio. Eu não sou inimigo de Sérgio, nós somos adversários políticos, divergimos do ponto de vista político. Né? Recentemente eu encontrei na festa da Xodó, e você estava lá presente lá, perguntando se ele realmente seria candidato ou não. Né? O que eu não posso é montar o projeto político, montar minha estratégia política, pensando se o candidato vai ou se não vai. Eu já desenhei, o caminho é esse aqui, que Sérgio saia candidato ou que ele não saia candidato. Se sair candidato é bom para o Sertão, é mais uma opção para o Sertão sergipano, mas é uma questão pessoal, de íntimo, de pessoal dele. Não sei se ele vai sair candidato, não anunciou ainda que será candidato ou que não será candidato, mas se for candidato, nós respeitamos a força política dele e vamos para os embates das ideias. O que não pode ter é o embate local, é a disputa local, porque isso não é bom. Eu acho que se Glória tivesse 2 deputados, a capital do Sertão seria uma maravilha ter 2 deputados, mas essa pergunta você tem que fazer a ele mesmo se ele vai ser candidato ou não, que é de fórum íntimo e salve. E agora aqui também nas porteiras do Sertão, aqui em Dores, vai ter um candidato que é o João Marcelo, ex-prefeito aqui. João Marcelo, então, eu acho que todas as cidades, as suas regiões deveriam ter os seus representantes. Eu sou a favor do voto distrital, não o distritão que estava para aprovar, não. O distrital. Que se dividisse o estado em distritos, claro. Né, por exemplo, se a região do Sertão, a região do Agreste, do Centro e Sul, logicamente o Sertão teria uma maior representatividade na Assembleia Legislativa, porque ela não está bem representada. Eu estou falando bem representada do ponto de vista da divisão eleitoral, porque o Sertão, médio e alto Sertão hoje tem média de 150 mil votos, dá para eleger 5 deputados estaduais, e nós não temos 5 deputados estaduais do Sertão lá, só temos um deputado estadual, que é o Jário. É por isso que eu digo que nós não podemos nos dar o luxo de perder essa condição de termos ainda um representante e continuarmos com um representante na Assembleia Legislativa. E João, e o menino de Dores, o ex-prefeito de Dores, João Marcelo, acho que está no caminho certo, as pessoas de Dores acreditarem no seu projeto, né? Um menino novo, de sangue novo nas veias, e a política precisa disso, precisa de uma oxigenação, de uma renovação que a gente não vê nos dias atuais. Então quer dizer que o Jário espera sentar do lado do João Marcelo em 2019 lá na Alense. Quem sabe, né, se Deus, primeiramente Deus para dar saúde a ele, né, e condição para tocar o seu projeto à frente, e o povo, né? Não existe eleição sem povo. Se você não buscar as pessoas, mas eu dou um conselho a João Marcelo, que ele visita as casas, calce a sandália da humildade, que é um menino humilde, né? E vá para a porta do povo, vá pedir, mostrando que Dores tem a necessidade de ter um deputado, de ter um representante, né? Você veja, Suquita foi candidato, teve uma votação expressiva na cidade de Dores, porque Dores tem uma influência muito forte na cidade de Capela. E é isso, desejo muita sorte, muita sabedoria acima de tudo, e toque seu projeto para frente, que Deus tomara que seja vitorioso.
Jairo, obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço, Luiz Carlos. Continue assim, dessa forma que você faz jornalismo, de forma imparcial, levando informações para todo o estado de Sergipe e no momento, né, da internet, onde todos se comunicam, onde todos se falam, né? Hoje nós estamos aqui na web, tem pessoas de São Paulo nos assistindo, tem pessoas fora do Brasil nos assistindo, então parabenizo a você, a toda a sua equipe, né, por esse programa que Galeguinho, já é uma realidade, né, Parabenizo o Galeguinho também. Parabenizar o Galeguinho, e que é um sucesso, né? E vocês fazem um trabalho extraordinário aqui, então parabéns, que vocês continuem dessa forma fazendo jornalismo. Olha, a pergunta mais importante. Ainda tem pergunta? Eu ia fazer, mas eu pensei que tinha encerrado. Atenção, hein? Pergunta importante e bombástica. Qual que você prefere? A galinha pintadinha ou a Peppa Pig? Rapaz, a galinha pintadinha Peppa Pig. Eu vou falar por minha filha. Ela não sai do canal da Peppa Pig, da massinha de modelar, né? São desenhos que não eram o desenho da nossa juventude, né? Eu até hoje, quando passa o Caverna do Dragão, eu fico assistindo para ver se eles chegam à sua cidade, né? Mas enfim, volta para casa. A volta para casa, né? Então, são desenhos animados que traz a alegria da criançada, que fazem sucesso. É, né? Só para descontrair o finalzinho. Jário, abraço obrigado a todos, Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Valeu, turma. Amanhã a gente volta aqui no Canal Top, claro, agradecendo a sua audiência. Eu gostei dessa cadeira, viu, Galeguinha? Gostei, que eu sambo, vou para um lado, vou para outro. Quem sobrou foi nós hoje aqui, eu e Jário. Olha, Papai do Céu te abençoe e te proteja. E lembre-se, vamos alimentar nossa fé, que os nossos males morrerão de fome. Um grande abraço e até amanhã.